Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa para construir com vocês usando HTML, CSS e JavaScript um jogo chamado Gênios. Aqui na tela vocês podem conferir o resultado final do nosso jogo e o link para essa página está na descrição. Aqui nós temos o jogo, onde você tem um display, botão de Start, botão Strict e botão de ligar. Quando você liga o jogo, o display acende. Você aperta Start aqui, o display vai te mostrar a pontuação e ele vai começar uma sequência. Clico aqui na sequência, ela vai aumentando. Caso eu não clique dentro de 5 segundos, ele toca a sequência novamente para mim. Como você vai ver aqui agora. Se o modo strict estiver ligado, depois de 5 segundos, ele recomeça o jogo. Caso você erre com o modo strict ligado, o jogo também recomeça. Se você errar com o modo strict desligado, ele toca a sequência novamente. Então, sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então, pessoal, esse tutorial ele vai ser dividido em 8 partes, certo? Nessa primeira parte, o objetivo é que a gente construa juntos os pads aqui do nosso jogo, ok? Para a gente poder começar o projeto, eu vou pedir que vocês acessem o link do GitHub que está aqui na descrição e clicando nele você vai abrir uma página semelhante a essa daqui. Se você tem conta no GitHub, eu vou pedir que você já aproveite e já deixe uma estrelinha aqui no projeto. E também para você não perder as próximas partes que vão sair, que você já se inscreva no canal para você não perder nenhuma parte desse projeto. Quando você abrir essa página daqui, você vai vir aqui em Code, vai vir aqui em Download Zip, para você poder baixar esse projeto. E aqui eu já tenho o arquivo baixado, né? Aqui na área de trabalho eu vou descompactar ele. Okay. E esse projeto ele vai ser construído em um software chamado VS Code, que é esse software aqui que eu já tenho ele instalado na minha máquina. Caso você não tenha, você vai vir aqui no Google, vai digitar VS Code. Nesse primeiro link aqui você vai clicar nele e vai baixar o VS Code para sua máquina. Quando você baixar o VS Code para sua máquina, aqui já com ele instalado e tal, você vai vir aqui nesses 3 bloquinhos, com esse bloquinho fugindo, você vai clicar aqui e nessa área a gente consegue instalar extensões para o VS Code, né? São pequenos arquivinhos ali que eles melhoram a nossa experiência aí nesse software. Eu preciso que você instale algumas dessas extensões para mim. A primeira extensão que você vai instalar é a Live Server. Como que você vai instalar essa extensão? Você vai vir aqui, vai clicar aqui em cima, Church Extensions e Marketplace, vai digitar Live Server, ela vai aparecer aqui para você poder instalar. Quando você clicar, nessa área aqui vai ter um botão Install, que é semelhante a esse botão aqui. Você vai clicar nesse botão e você vai instalar essa extensão. Essa extensão é muito importante, eu preciso que você instale ela. Daqui a pouco você vai ver ela sendo utilizada. Depois eu preciso que você instale uma outra extensão aqui, que é a ErrorLens. O que ela faz é mostrar para a gente erros que a gente possa ter no nosso código, certo? É a mesma coisa, você vai vir aqui em cima, vai digitar ErrorLens, ela vai aparecer aqui, você clica e instala, ok? E para terminar, tem algumas extensões aqui que elas são opcionais, né? A primeira dessas extensões é a Drácula, que ela é um tema para o VS Code, né? Que basicamente ele vai colorir aqui, vai deixar o VS Code com uma cara
nosso código com uma cara melhor. Caso você queira deixar o seu VS Code mais parecido com o meu, você pode instalar ela, como eu disse, ela é opcional. Outra que também é opcional, mas seria muito interessante você instalar, é a Color Highlight, que essa extensão aqui, o que ela faz é colorir os códigos de cores no nosso CSS. E por fim, outra que também que é interessante para vocês seria essa Material Icon Theme, que ela simplesmente ela altera os ícones do nosso VS Code também. Mas essas três últimas elas são opcionais, as que eu preciso que você realmente instale: Live Server e Erlang. Agora, com as extensões instaladas, eu vou pedir que você venha aqui em Open Folder e você vai procurar aonde que você baixou o seu projeto, né, os starter files do projeto. No meu caso aqui eu coloquei eles na área de trabalho. Eu vou clicar nessa pasta e vir aqui em selecionar pasta. Você vai ver que a pasta vai abrir dentro do VS Code. Aqui dentro eu tenho todos os arquivos que a gente vai utilizar no nosso projeto. Eu tenho os sons dos pads, né, dos 4 pads, o arquivo CSS, styles.css, o arquivo scripts.js, né, e o index do nosso projeto. Quando você clicar aqui no index, você vai ver que ele vai abrir aqui do lado. E deixa eu fechar isso aqui com Ctrl B. Né? Aqui eu já tenho uma estrutura básica de um projeto HTML, né? De uma página HTML. Só que tem algumas coisas aqui que eu quero explicar para vocês. A primeira é esse código aqui. Esse código ele importa um arquivo CSS chamado normalize. A função desse arquivo é definir uma consistência visual entre os diversos navegadores existentes. Isso significa que, se houver uma inconsistência entre os estilos aplicados em um dos navegadores, o normalize.css corrige o estilo do navegador que apresenta a diferença, ok? Então, a gente tendo essa consistência, a gente garante que a gente vai partir sempre do mesmo ponto, não importa o navegador que o usuário utilizar. Já nessas linhas aqui de baixo, né, o que eu estou fazendo aqui, essa linha aqui é 11 e 12, eu estou importando as fontes que a gente vai utilizar nesse projeto. No caso aqui, a gente vai utilizar a Arima Madurai, a Band e a Iceland. Essas fontes eu estou importando elas do Google Fonts. E aí aqui no Google Fonts, você inclusive depois você pode vir aqui e alterar as fontes do projeto, caso você deseje e tal. E por fim aqui eu estou chamando o nosso styles.css, né? É o arquivo de estilos. Se você vier aqui dentro dessa pasta CSS, você já vai encontrar esse arquivo de estilos styles.css. Dentro desse arquivo ele já tem toda a estrutura básica aqui do nosso projeto, né? Inclusive algumas coisas aqui já foram digitadas. Você já tem um pequeno sumário aqui mostrando as seções que a gente vai trabalhar durante esse projeto, a guia de cores, que são as cores que a gente vai utilizar, as variáveis, elas já estão aqui, as variáveis CSS, e o background, a imagem de fundo do nosso projeto, eu já coloquei ela aqui também. Eu estou utilizando um CDN de backgrounds e eu importei uma imagem aqui que dá esse fundo de tábua, de madeira para o nosso projeto. Tá? Aqui embaixo aqui é só uma forma como eu gosto de organizar o CSS, ok? E também fica mais claro para a gente ali quais são as seções que a gente vai trabalhar no futuro, né?
Aqui nessas primeiras linhas, da linha 1 e da linha 5, até a linha 5, né, o que essas linhas estão fazendo é alterar a forma como a largura e a altura dos elementos ela é calculada, fazendo com que as mesmas incluam os valores das propriedades padding e border, né. Nesse projeto aqui eu não vou entrar tão a fundo nessa explicação, mas eu recomendo que vocês vão no meu Instagram, que é em Casa Dev, né, que lá no meu Instagram tem uma postagem onde eu explico detalhadamente, ali com exemplos também, como que essas linhas aqui elas funcionam. É só vocês procurarem sobre o Box Model e Box Sizing, exatamente essa propriedade aqui. Agora voltando aqui para o nosso arquivo HTML, eu vou começar a digitar aqui o HTML, as linhas de código do padding, né? Só que antes disso, eu preciso que vocês façam uma coisa. Lá atrás eu pedi para vocês instalarem a extensão do Live Server e agora a gente vai ativar esse Live Server. Para ativar essa extensão, vocês vão vir aqui, ó, no canto inferior direito e você vai clicar em Go Live. Ele vai abrir essa página aqui e tudo que a gente for digitando e salvando ali no nosso projeto, ele já vai aparecer aqui o resultado. Vamos começar então digitando os elementos aqui para a gente poder criar o nosso padding. Vou criar uma div, inserir nela a classe container. Uma recomendação que eu dou sempre para vocês não se perderem é na div de fechamento você coloca o nome da classe. E dessa forma não corre o risco aí de vocês às vezes colocarem elementos fora de uma div ou colocarem elementos dentro de divs que não eram para estar, entendeu? Agora aqui eu vou criar uma outra div. Eu vou colocar aqui esse comentário, que é div game, que é dentro dela que vai ficar o nosso jogo. Aqui dentro eu vou criar mais 4 divs. Essas divs elas vão ter uma tag, uma classe gamepad e gamepad TL aqui, que é um modificador, né? Esse TL seria top left. Aqui embaixo eu vou colocar outra div, que também é gamepad, e aqui eu vou colocar um outro modificador que é top right. Aqui eu só vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e essa daqui vai ser BL, que é bottom left, e essa aqui BR, bottom right. Aqui embaixo, fora da div game, né, se atende para isso, eu vou criar um footer aqui, e dentro desse footer eu vou colocar esse texto, ok? Quando eu der Ctrl S aqui, vai ver que ele já está mostrando o texto do meu footer. Talvez você esteja estranhando a forma como as classes CSS elas foram nomeadas aqui, como por que eu coloquei esse nome de game, underline, underline, pad, game, underline, underline, pad, tracinho, tracinho, TL. Nesse projeto e provavelmente em vários outros projetos aqui do nosso canal, eu utilizo uma metodologia CSS conhecida como BEM, né? Que BEM é a abreviação de Bloco Elemento Modificador. O objetivo dessa metodologia é tornar o nosso código CSS simples de ser mantido, fazendo com que o desenvolvedor ele consiga trabalhar sem dificuldades em qualquer tipo de projeto. Seja um projeto novo, algum projeto que ele já conheça. Se vocês quiserem saber mais, você tem um site que é o GetBem. E aqui você tem essa metodologia muito bem explicada aqui. Um exemplo de como que ela funciona
aplicando a páginas HTML seria o seguinte. Aqui eu tenho uma imagem, né? Essa imagem ela é um card. E esse card ele seria o bloco, né? O elemento são partes desse card. Então, por isso eles recebem esse nome, card, underline, underline, image. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho card, underline, underline, description, que é outro elemento. O que é um modificador? Um modificador, eles são classes CSS que alteram o elemento. Então, vamos supor que você tem um formulário, e esse formulário ele tem um botão nele, que esse botão ele é azul. Você quer que quando o usuário clique nesse botão, esse botão ele fique verde. Então, no caso, esse botão ele teria, existiria um modificador CSS que faz esse botão ficar verde, né? Que no caso ele seria adicionado ali no momento em que o botão fosse clicado. E o botão em si ele é um elemento e o formulário seria um bloco, ok? Aqui no nosso jogo, o game é o bloco, né? E gamepad são os elementos, esse aqui é o resultado final desse projeto, dessa primeira parte, né? E aí eu tenho aqui, ó, os 4 pads aqui que são elementos do nosso jogo. E cada pad ele tem um modificador aqui, que é o top left, que seria esse daqui, top right, que é esse daqui, que é o superior direita, né? O bottom left, inferior esquerdo, e aqui, bottom right, que é o inferior direito, esse daqui, e o TL aqui é o top left, aqui em cima, ok? Voltando aqui para o nosso projeto, agora a gente vai começar a estilizar esses elementos. Você vai vir aqui na página, no seu arquivo styles.css. Dentro aqui de tags, a gente vai começar a trabalhar com adicionando alguns códigos aqui dentro. O primeiro código que a gente vai adicionar, ele é esse daqui, ó. HTML font size 62,5%. O que é esse código? Para que ele serve? O que acontece? Durante o nosso projeto, a gente vai trabalhar utilizando uma unidade que chama Rain, né? A gente vai vir aqui, ó, por exemplo, você não precisa digitar o que eu vou escrever aqui agora. Posso usar, por exemplo, um Rain, né? Esse Rain aqui, ele é o equivalente a 16 pixels. Né? Por que 16 pixels? 16 pixels é o tamanho padrão de uma fonte num documento HTML, ok? Então, assim, se essa fonte ela não for alterada, o tamanho dela não for alterado, o tamanho é 16 pixels, ok? Só que o que acontece? Vamos supor aqui que você queira uma fonte de 20 pixels. E você vai ter que descobrir qual que é o equivalente em ranks de 20 pixels. Então você teria que abrir aqui a calculadora, vir aqui, colocar 20 dividido por 16, para você saber que o equivalente em ranks a 20 pixels é 1.25. Mas vamos supor que lá na frente você precise de uma fonte, você precisa trabalhar com 36 pixels. Você de novo teria que vir aqui e colocar 36 dividido por 16, você saber que é 2.25. Isso faz com que alguns desenvolvedores achem difícil trabalhar com a unidade Rain por conta de ter que ficar constantemente convertendo pixels para ranks. Uma dica para facilitar esse processo é definir o tamanho da fonte aqui do HTML como 62,5%. Por quê? Porque 62,5% é o equivalente a 10 pixels. Dessa forma, agora caso você deseje que um elemento ele tenha 40 pixels de margem esquerda, por exemplo, a única coisa que você precisa é dividir o valor por 10, ou seja, 40 pixels é equivalente a 4 ranks.
Se você tem ali, no caso ali que a gente tinha colocado, 20 pixels, você divide por 10, 2 RAMs. Se você tem 36 pixels, 3.6 RAMs. Essa pequena dica aqui, ela facilita demais o trabalho com RAMs durante todo o nosso projeto aqui. Eu recomendo que você, se você já não utiliza, você utilize essa dica aí nos seus projetos. A próxima coisa aqui que a gente vai fazer é vir aqui e definir dentro da regra body as fontes que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou utilizar Band, depois Verdana e por fim Serif. Se eu der Ctrl S aqui, você vai ver que a fonte já alterou aqui na nossa página. Agora eu vou vir aqui dentro dessa seção Body e eu vou criar a regra do container. Essa regra ela vai ter de largura o valor que está dentro da variável GameSize, certo? Se você olhar aqui em cima, GameSize tem 48 RAMs. 48 RAMs é o equivalente a 480 pixels, certo? Porque se você tem esse valor em RAM e você quer voltar ele para pixel, você só precisa multiplicar por 10. Então o nosso jogo ele vai ter 480 pixels de largura. Depois aqui eu só vou definir a margem da esquerda como alto e a margem da direita também como alto, para poder centralizar o nosso jogo. Você vai ver aqui que ele já deu essa diferença aqui. Como que esse alto funciona? Vamos supor que a página, aqui o nosso jogo, ele tem 500 pixels, ok? Que esse valor aqui, em game size, aqui, ele seja 500 pixels ou 50 RAM. E a página do usuário, ela tenha 1000 pixels de largura. O que esse alto aqui vai fazer? Ele vai pegar esses 1000 pixels de largura da página do usuário, subtrair essa largura, que no caso aqui seria, no nosso exemplo, 500 pixels, né? E esses 500 pixels que sobraram, ele vai dividir por 2. Então eu vou ter 200 pixels. E aí serão 250 pixels, desculpe. Vai ser 250 pixels de um lado e 250 pixels do outro, fazendo com que a div fique centralizada. Se fosse, por exemplo, 1200 pixels, iam sobrar 700 pixels dessa conta, né? Porque 1200 menos 500 seria 700, e esse valor seria dividido por 2, 350, ficaria 350 na margem da esquerda, 350 na margem da direita, garantindo que essa div ela fique sempre centralizada. Você pode ver aqui, ó, que eu estou alterando o tamanho dessa página e a div está ficando sempre centralizada, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se você tem, por exemplo, uma página com 1500 pixels de largura, você vai tirar essa largura aqui, que vamos supor que fosse 500 pixels, né? 1500 menos 500, 1000 dividido por 2, 500 para cada lado. Ok. Agora, dentro dessa seção Game, você vai vir aqui e a gente vai digitar uma outra regra, que é o width. O tamanho do nosso jogo, né? E a altura também vai ser igual. Game size. Ok? Isso aqui vai fazer com que o container e o game tenham o mesmo tamanho. Mas sinta-se livre, às vezes, para poder alterar o tamanho de um ou o tamanho do outro. Você vai perceber que no futuro é bem simples para você poder fazer isso. Ok.
Agora a gente vai começar a trabalhar nos nossos pads. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, dentro aqui de 3.1 pads, eu vou criar a regra gamepad. A largura aqui, eu vou utilizar uma função do CSS chamada calc, para poder executar cálculos. O valor ali da variável gameSize, e eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2. Ou seja, cada pad vai ter o tamanho de metade do tamanho total do jogo. Então, como o nosso jogo, o tamanho dele é 48 RAIN, né? 48 RAIN dividido por 2, ele vai ter 24 RAIN. Para a altura, eu vou utilizar o mesmo cálculo. var gameSize dividido por 2. E aí eu vou ter o gamepad. Cada gamepad do meu jogo ele vai ter 24 RAIN de largura e 24 RAIN de altura. Só tenha certeza que você colocou esse dividido por 2 dentro de calc, ok? Porque às vezes pode acontecer de você colocar ele fora. Então aqui no finalzinho aqui, ó, tem que sobrar esse parênteses. Esse código aqui ele garante que cada um dos pads eles vão ocupar 1/4 do tamanho total do jogo. Agora a gente precisa colorir os nossos pads. Então para a gente poder colorir, não sei se vocês se lembram, mas eu coloquei esses modificadores aqui, ó. A gente vai utilizar esses modificadores para poder colorir os nossos pads ali de acordo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar esse gamepad aqui com o modificador TL. Eu vou dizer que a cor de fundo dele vai ser var normal green. Eu dou Ctrl S aqui, você vai ver que ele já apareceu. Só que aqui no nosso projeto eu preciso que ele tenha esse efeito aqui, ó, arredondado. Para poder fazer isso, eu vou utilizar uma propriedade do CSS que é a border top left radius. E vou colocar 100% nessa propriedade, para que ele fique com esse efeito arredondado. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa para o modificador TR. Só que a cor dele, a cor de fundo dele vai ser color normal red. Quando eu der Ctrl S, ela já vai aparecer aqui embaixo. Só que agora, ao invés de eu utilizar essa top left, eu vou utilizar a propriedade border top right radius, com o valor também de 100%. Ok? Você vê aqui, ó, se você olhar aqui no projeto final, você já tem algo ali, não tão próximo, né? Mas já está dando sinais aí do nosso objetivo final. Eu vou vir aqui em Gamepad, já vou criar a outra regra, Background Color, e aqui eu vou utilizar CLR. CLR é de Color, ok? Normal Yellow. E aqui eu já vou utilizar a propriedade Border Bottom Left Radius, também com 100%. E para terminar isso aqui, eu vou criar Gamepad BR Background Color. Dessa vez a gente vai utilizar CLR normal Blue e Border Bottom
right radius com 100% também. Ctrl S, vai aparecer aqui embaixo, ok? Vamos aproveitar e já criar as regras que serão responsáveis por fazer o pad brilhar, indicando que ele foi adicionado à sequência de cores, ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui um outro modificador, que é o modificador Gamepad Active. Só que eu vou dizer que quando ele tiver, por exemplo, no elemento que já contém esse modificador Gamepad TL, né, no caso, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui essas duas regras juntas, né, simbolizando aqui que é no mesmo elemento, e eu vou criar esse modificador Active. Quando esse modificador ele tiver adicionado em um elemento que já possui o modificador Gamepad TL, a cor dele vai ser CLR Light Green, né? Você não precisa fazer o que eu vou fazer aqui agora, eu só quero te mostrar como isso vai funcionar. Perceba a cor atual aqui do Gamepad TL. Quando eu vier aqui e eu adicionar Gamepad Active e eu salvar, você vai ver que ele mudou para uma cor mais clara, ok? Quando eu remover, ele ficou com a cor escura. Isso vai servir para poder dar essa sensação de que o pad está brilhando ou não. Só que no futuro a gente vai adicionar ou remover esse modificador usando o JavaScript. Aqui embaixo eu vou criar outro modificador, só que dessa vez para o pad que está no canto superior direito, né, que é o pad vermelho. Também Active Background Color, var color light red. Aqui embaixo Gamepad BL Gamepad Active. Aqui em Background Color eu vou utilizar CLR Light Yellow. E aqui para terminar essa parte, botão right, Gamepad Active, eu vou utilizar Light Blue, ok? Então aqui, depois que vocês digitaram todas essas 4 regras, vocês podem vir aqui e fazer esse mesmo teste, ó. Se você vier aqui e adicionar Gamepad Active, quando você salvar, você vai ver que o vermelho vai ficar mais claro. Mesma coisa para o amarelo e a mesma coisa para o azul. Então, esse modificador aqui ele vai ser o responsável por dar essa impressão de que o pad está brilhando, ok? A gente já vai aproveitar e vai criar também uma regra que vai dar um pequeno indicador visual para o nosso usuário. Essa nova regra que a gente vai criar agora vai ser responsável por, no futuro, alterar o cursor do mouse quando o usuário puder clicar em algum dos pads. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui e vou criar uma nova regra, que também vai ser um modificador btn. E aqui eu só vou colocar o cursor como pointer, né? Essa regra aqui, no futuro a gente vai adicionar ela com o JavaScript quando o usuário puder clicar em um desses botões. Vai ver agora que quando você passa o mouse em cima dessa div, ele continua com a seta. Mas quando eu adiciono esse modificador Gamepad _btn,
agora ela vira esse símbolo aqui, mostrando para o usuário que esse botão ele é clicável, ok? Então no futuro a gente vai adicionar ou remover esse modificador utilizando o JavaScript. Agora a gente precisa resolver duas coisas. A primeira é fazer com que os paddings eles fiquem posicionados da forma correta e não um embaixo do outro, da forma que está aqui agora. Para resolver esse problema, a gente vai vir aqui em cima, dentro dessa regra aqui, game, e a gente vai transformar game em um flex container, utilizando o display flex. Vou dar Ctrl S aqui, você vai ver que eles já ficaram dessa forma estranha. Para poder resolver isso, eu venho aqui em flex wrap e coloco como wrap. Essa regra ela serve para a gente indicar que nós queremos que os flex itens eles quebrem em várias linhas. O que é um flex item? No momento em que eu disse que game é um flex container, todos os elementos que são filhos diretos aqui de game, eles se tornam flex itens. O que eu estou dizendo aqui com flex wrap é que quando não couber mais todos os filhos na mesma linha, tudo bem deles passarem para a linha de baixo. Quando der Ctrl S, você vai ver que a gente já tem um círculo aqui perfeito. Para finalizar aqui, eu só vou separar um pouco aqui o nosso jogo do topo, que eu achei que ficou meio estranho. Vou colocar aqui uma margem 5 Rain. Opa! Uma margem top, né? De 5 Rain, isso. Só para dar esse respiro aqui no nosso jogo. E agora eu vou customizar aqui o meu footer. Para isso eu vou vir aqui embaixo, aqui em 4.footer, vou criar uma regra e eu vou dizer que eu quero que o texto fique alinhado no centro, com uma margem top também de 5 Rain, e o tamanho da fonte pode ser um Rain mesmo. Com isso, pessoal, nós finalizamos a primeira parte do nosso projeto. Na segunda parte, a gente vai criar esse controle interno aqui do nosso jogo. Eu proponho um desafio para você, que entre esse vídeo e o próximo, você tente criar esse controle por conta própria, ok? Caso você consiga, eu te convido aí para vir para o próximo vídeo, para ver como que eu criei, né, como que eu resolvi esse problema. Caso você não consiga, eu te espero no próximo vídeo para a gente poder desenvolver essa parte juntos. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram desse projeto. Curtir, por favor. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.